Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, agora são 10 da manhã. Hoje eu estou aqui no Forex, fazer algumas operações aqui no Forex hoje. Eu não coloquei nada no canal sobre Forex, então vou aproveitar hoje e vou fazer um vídeo para colocar no canal. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho, ó, para melhorar a visualização aí. Aqui eu estou operando o dólar versus o peso mexicano. Estou no tempo gráfico de 15 minutos na corretora IC Markets, utilizando o MetaTrader 4. Eu abri duas operações no peso mexicano e uma no índice Usartec. Bom, o que foi que eu vi aqui para fazer essas entradas? O preço, segurando nessa região aqui, ó, que é uma região de suporte importante, deixando essas sombras aqui. Essas sombras, eu gosto quando deixo essas sombras, porque quando eu visualizo essas sombras aqui, eu entendo que numa região de suporte importante como essa daqui, os compradores estão posicionados nessa região. Tanto que as mechas indicam que a força vendedora está se exaurindo, né? Quando ele desce aqui com tudo, vendendo, de repente ele volta, deixando essa sombra enorme, significa que os vendedores estão perdendo força. Qual foi o outro motivo da entrada aqui, ó? Se eu traçar uma linha de tendência aqui, ó, o preço rompeu aqui nessa região, essa linha de tendência, tanto que eu fiz a minha entrada aqui, ó. Eu fiz uma entrada aqui e outra entrada aqui, visando alvos lá em cima. Se eu colocar uma Fibonacci aqui, ó, da última pernada de baixo, coloco aqui a última pernada. Aqui na região do 23% de Fibonacci, também sinaliza para mim que se o preço segurar nessa região, eu posso fazer uma entrada de compra. E os meus alvos estão aqui, ó. Aqui na região de 38,2%. Por que a minha primeira saída está aqui? Porque aqui eu tenho uma região de suporte e de resistência importante, ó. O preço segurou várias vezes aqui nessa região como suporte e aqui ele atuou como resistência. Então aqui eu tenho uma regiãozinha onde o preço pode sentir dificuldade em passar, então eu quero colocar a minha primeira saída aqui. E a segunda saída vai um pouquinho acima dos 50% de Fibo, por quê? Porque depois dessa pernada de baixa aqui, eu espero que o preço corrija pelo menos 50% dessa pernada. Então, a minha segunda saída está aqui. Vamos ver o que é que o preço faz aí. Eu estou operando com um lote eu comprei 0,20 e o outro 0,10. Lotes pequenos, tá? Para uma conta de quanto? Ah, você está operando com esse lote com uma conta de quanto? Essa continha aqui, ó, tem $200. Eu abri essa continha aqui essa semana e coloquei só $200 nela para operar pequenininho, apesar que, se a gente for levar em consideração e seguir à risca o planejamento, gerenciamento de risco e retorno, eu deveria operar nessa conta com $200 com um lote de no máximo 0,02. Mas como eu já sei mais ou menos o que eu estou fazendo, então eu coloco aí uns lotes maiores, tá? Mas para uma conta de $200, você que é iniciante deve operar com no máximo
lote de 0,02, ok? Vamos ver o que o preço faz. Ó, já deixou mais uma vela de rejeição, ó, da força vendedora, segurando numa região de suporte importante. Então, cada vez mais eu acredito que o preço vai fazer uma correção dessa pernada que ele fez de baixo aqui, tá? Quanto eu preciso para operar com um lote de 0,10 aqui no peso mexicano? Eu não lembro de cabeça agora com certeza, mas eu vou dar uma olhada nas minhas anotações e coloco aí nessa parte do vídeo aqui, na hora da edição eu coloco, tá? Qual é a margem necessária para operar com um lote de 0,10 aqui no peso mexicano. Eu gosto muito quando ele faz isso, porque quando ele faz isso ele vira e aí ele dá uma boa puxada. Todas essas velas com sombras aqui, elas reforçam para mim que aqui é uma área de compra, tá? Aí eu tenho a LTB aqui, ó. É uma linha de tendência curta que eu acabei de traçar nos 15 minutos. E com a Fibonacci eu também consigo identificar as entradas e as saídas, tá? Região de 23% é região de entrada para compra. Neste contexto aqui, tá? E aí, mais acima, eu consigo estipular aí os alvos de saída. 6 minutos para fechar essa vela. Isso aqui é um contador de pips. Ele conta quantos pips o preço já andou desde a sua entrada. Né? Ele pega a primeira entrada, ó, e vai contando os pips. É bom olhar para isso aqui quando está positivo, porque quando está negativo dá uma agonia. 6 minutos para fechar essa vela. 10,5, o peso mexicano tem bastante volatilidade, tá? Assim como a Dow Jones também, né? Porque 10,5 também abre a Dow Jones. Tem bastante volatilidade. Mas é um par que dá para operar 24 horas, tá? Um par, uma moeda que dá para operar 24 horas. Mas tem os períodos aí de maior volatilidade. Às 9, por exemplo, abriu a sessão americana, né? Que é a sessão de Nova York, então o preço começa a andar um pouco mais com maior volatilidade. A sessão de Londres, que é a sessão europeia, se inicia às 4 da manhã e fecha ao meio-dia. A sessão asiática, que é a sessão de Tóquio, abre às 20 da noite e fecha às 4 da manhã. Então, para quem não tem tempo, aí eu recebo muitas perguntas sobre isso. Que não tem tempo de operar, principalmente o nosso mercado brasileiro, que é a B3, por quê? Porque trabalha, né? Não tem tempo de ficar em frente ao computador, fazendo análises, acompanhando a operação. Então, a gente tem aqui no mercado internacional, né, no mercado de Forex, uma vasta possibilidades e oportunidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Porque tem uma infinidade de pares que você pode operar aí, por exemplo, né, com a abertura da sessão de Tóquio, que é a sessão asiática, a partir das 8 da noite. Às 10, né, que é às 22, tem mais volatilidade. Aí o que você precisa fazer? Você precisa, não é porque o Forex tem inúmeras oportunidades que você precisa operar tudo. Nem tente porque você vai ficar louco. E outra, você precisa pegar um par, um índice, uma moeda que você se familiarize, uma ou duas, e você se tornar especialista naquele par, naquela moeda. Entender qual é a movimentação daquele par ou daquela moeda,
Quais são os horários que ele melhor se movimenta? Que tipo de notícias influenciam aquele par, aquele ativo? Você precisa se tornar especialista em uma ou duas moedas e a partir daí você vai focar em ganhar dinheiro nesses pares ou nessas moedas que você elegeu. Não queira operar tudo, não dá. Cada par, cada moeda, cada índice tem a sua peculiaridade. Então, o que você precisa fazer é tornar-se especialista, entender tudo sobre aquele par, sobre aquele índice, sobre aquela moeda, para você operar com tranquilidade, para não ser pego de surpresa. 2 minutos para fechar essa vela. Tá enroscadinho, né? Agora são 10h12. Bom, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a hora que o preço começar a andar aqui, mais próximo aí dos alvos, eu volto para o vídeo não ficar muito extenso. Até já. Opa! Olha a esticadinha aí que o preço deu no peso mexicano. 15 segundos para fechar essa vela. Esta saída aqui tá mais ou menos $29. E a segunda saída mais ou menos $25. Vamos ver o que acontece aqui. Ele pode vir testar 50% dessa vela e depois continuar subindo. O único problema será se ele romper com força essas mínimas aqui. Bom, eu vou pausar o vídeo e retorno já já. Olha o que o preço fez, ó. Veio testar a mínima aqui embaixo, ó. Deixou mais sombra e agora tá tentando subir. Então, vamos ver se ele pega essa primeira ordem aqui e vou manejar a segunda ordem. Por quê? Porque ele já tentou subir aqui, não teve força, então ele pode voltar com tudo aqui para baixo, tá? Eu estou sem stop. Por que eu estou sem stop? Porque eu estou em frente ao computador, então eu estou monitorando tudo que está acontecendo. Mas onde seria o meu stop correto? O meu stop correto seria aqui, ó, abaixo da última mínima, que daria mais ou menos $27. Se eu somar as duas saídas aqui, ó, 29 mais 25 dá $55. É exatamente o gerenciamento de risco 2-1, tá? Eu só entro nas operações com esse gerenciamento de risco, com o risco de perder 1 para ganhar 2. E isso não importa o número de ordens que eu vou colocar no gráfico, mas o tamanho do lote influencia sim, tá? Por quê? Ah, vou colocar um lote grande para ganhar bastante. Só que o que você precisa levar em consideração quando você pensa dessa maneira? Você precisa levar em consideração que, se o preço for a seu favor, ótimo. Mas e se o preço vier contra você? Andar contra você? Você aguenta o tamanho do stop? Então, tudo tem que ser planejado, gerenciado e seguido à risca. Não adianta você ter um planejamento de risco, né? Um gerenciamento de risco bonitinho lá no papel, se você não segue, se você não coloca em prática, não adianta. Não adianta. É a mesma coisa de ter um carro
e não saber dirigir. Não adianta, tá? Tudo isso aqui, eu vejo aí na internet, né, muitas facilidades, né? São vendidas muitas facilidades. Como se ganhar dinheiro aqui fosse a coisa mais fácil do mundo. Como se fosse só colocar dinheiro na corretora, vir aqui e começar a colocar ordem. Ah, tá verdinho, vou comprar. Tá vermelho, vou vender. Não. Isso aqui exige estudo, planejamento, estratégia e, acima de tudo, disciplina. Não adianta você ter um planejamento, não adianta você ter uma estratégia se você não tem disciplina, se você não é disciplinado. Se você chega aqui, acordei de ovo virado hoje. Hoje quando ficar verde eu vou comprar, quando ficar vermelho eu vou vender. Tô nem aí. Sinto muito te dizer, mas você está fadado ao fracasso. Você vai quebrar muitas contas aqui se insistir em operar desta maneira. Então, isso aqui é um trabalho como outro qualquer. E para ser remunerado, você tem que realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Se você é empregado de alguém, você tem que executar o seu trabalho ao gosto do seu patrão, né? Você tem que estar sempre surpreendendo o seu patrão, sempre superando as expectativas. Pior ainda é quando você tem um trabalho que você trabalha com metas, né? Aí você esse mês bateu uma meta, no mês seguinte o seu patrão já vai te dar uma meta dobrada, né? Nossa, que trava-língua foi esse. Uma meta dobrada. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui o seu patrão é você. Então, você tem sempre que superar as suas expectativas, superar as suas fraquezas, para todas as vezes, né, todos os meses, ter um crescimento gradativo, tá? Isso tudo aqui é gradativo. Ninguém vai chegar aqui de um dia para outro e vai ficar rico. Não. Isso aqui é um processo. É como iniciar na escola. Começa no prézinho, depois vem o ensino básico, depois o fundamental, depois o ensino médio e depois a faculdade. É a mesma coisa. Então, vai exigir de você o quê? Estudo, dedicação, perseverança e, acima de tudo, disciplina. Não comprem as facilidades que estão sendo vendidas por aí em relação ao mercado financeiro. Não é fácil, não é simples e vai exigir muito de você. E o preço está sambando ali, ó, não vai, não vai. Vamos ver se ele dá uma puxadinha lá para cima. Vamos ver se ele pega a primeira ordem. Eu também estou com uma operação aberta aqui, ó no índice Usatec, ó. Quase pegou e não pegou. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, no índice Usatec eu estou com uma operação em aberto aqui, ó. Nove minutos para fechar essa vela. Bom, se ele vier testar aqui, ó, metade dessa vela, eu quero sair aqui. Por que eu quero sair aqui? Porque aqui é uma região de suporte importante, tá? O preço pode segurar aqui e daqui voltar. Mesmo porque o índice Isotec está numa tendência forte de alta, tá? Aqui dá quanto? Mais ou menos 19 dólares. Eu acredito que ele não passe por aqui, tá? Que ele vai segurar aqui nessa região e vai continuar o movimento de subida dele. Aqui dá o quê? 9 dólares. Vamos ver se pega. 8 minutos para fechar essa vela.
Aqui no Usatech eu tô com um lote cheio. Para operar um lote cheio aqui no Usatech eu preciso de mais ou menos 38 dólares. É a margem exigida. Ah, isso quer dizer que eu só preciso ter 38 dólares na corretora para operar? Não. Você precisa ter uma margem muito maior, tá? Por quê? Porque muitas vezes o preço vai andar contra você e você precisa ter uma margem para aguentar o preço andar contra você até ele realizar a sua análise e ir até o seu alvo, tá? Não dá para operar com margem justa, porque qualquer movimentação que o preço faz contra a sua entrada, você já pode ser estopado aí por falta de margem, tá? Enrolou, né? 6 minutos e 50. Vou colocar minha saída aqui pertinho. Ele vai segurar nessa região mesmo. Eu acredito. Mesmo porque ele já deu uma boa pernadinha de baixo aqui, né? Pronto, saímos do índice Usatech com mais ou menos 16 dólares. Opa, já pegou a primeira ordem aqui, ó. Agora vamos ver se ele pega a segunda. A segunda está um pouquinho acima dos 50% da entrada. Bom, eu vou proteger, né? Ó, vou proteger aqui na mínima dele. Se ele voltar aqui na mínima dele, eu quero sair. Mesmo porque já está um movimento bem esticadinho aqui de subida, então o que o preço pode tentar fazer aqui? Ele pode voltar aqui nessa região para depois continuar subindo, tá? Então, se ele voltar aqui, eu quero me proteger. Não quero tomar um stop negativo, quero tomar um stop de proteção. Aqui já está dando mais ou menos 14 dólares. Ó, continha de 200 dólares. Comecei a operar nessa conta hoje. E já deu aí 60 dólares de gain, tá? 5 minutos para fechar essa vela. Aqui eu acredito que ele vai segurar nessa região aqui, ó. Então eu vou trazer o meu stop para cá. Vamos ver se ele rompe a máxima dele mesmo e eu já saio da operação. Por que eu quero sair aqui? Ah, ele pode explodir lá para cima, estourar, porque abriu o Dow Jones agora? Pode. Mas eu quero proteger essa operação aqui, ó, porque se você olhar, mesmo com essas mechas aqui, essas sombras, o preço já deu uma boa esticada, né? Então, o que ele pode fazer aqui? Ele pode voltar, testar essa região de 23% de FIBO, para depois continuar subindo. Ou, né, se de repente a abertura da Dow Jones começa a jogar tudo para baixo, ele pode vir tentar fazer nova mínima, tá? Então, eu prefiro sair aqui, vamos ver se ele dá essa esticadinha. Eu já saí de uma outra operação em aberto aqui, já peguei um chorinho também no índice Usatech. E para uma continha de 200 dólares, eu diria que está de bom tamanho aí fazer 3 operações e pegar aí 60, 70 dólares, tá? 3 minutos e 50. Vou trazer o stop aqui um pouquinho mais para cima. Três minutos e 23. Perdendo força compradora. E agora ele pode voltar, testar essa região, testar 50% aqui, ó, dessa vela. E quem sabe se a tendência permanecer aí de alta, ele subir. Beleza? Então tá aqui, ó, uma continha de 200 dólares, 3 operações,
$67. Ah, mas $67 não é nada. Bom, para uma conta de $200, já diria que é um grande feito, tá? Fazer 3 operações e pegar $67. O dólar hoje, eu nem vi o dólar hoje, mas deve estar o quê? Vamos chutar por baixo aí $4. 67 vezes 4. São R$ 268. Experimente fazer isso. Eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Day Trade com capital pequeno. Para continhas assim, que você inicia com $200. Mas para iniciar com uma conta de $200, qual é o planejamento correto? É você operar com lote de no máximo 0,02. Eu operei com lotes maiores aqui, por quê? Porque eu já sei mais ou menos o que eu estou fazendo, então eu posso arriscar um pouco mais. Mas para você que é iniciante, faça um planejamento, tenha um gerenciamento de risco, não só no papel, obedeça-o, respeite-o, e eu tenho certeza que se você seguir o seu planejamento, seguir o seu gerenciamento de risco, arrisca, for disciplinado, você fechará todos os meses no positivo, ok? Então hoje eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer. Desejo a você um bom final de semana e até o próximo vídeo.